Os maiores plot twists da vida real, do Leap Front. Ok? Então bora. Negativo, meus amigos. Hoje tu acha mesmo que só o cinema consegue inventar umas histórias malucas? Negativo, meus amigos. Hoje eu separei mais casos que vão dar um nó completo na tua Bora. A gente já começa pela ordem errada, me. cabeça. Então hoje a gente vai fazer aquela série de vídeos que vocês amam de os maiores plot twists da vida real. E eu trouxe aqui algumas coisas que se tu visse em algum filme de Hollywood, provavelmente tu ia sair do cinema reclamando que a história ou era muito mentirosa ou era muito forçada. Mas os casos que eu trouxe hoje, eles realmente aconteceram. É tudo real, tudo documentado e com testemunha. Só os estranhos. Mas antes eu queria agradecer os membros que me pagaram um cafezinho, Alienzitos, o Bruno e os novos membros camaradinhas, Brendinha, Yuzu, Sacrifício Tribal 67 e Gabrizado. Então a gente já vai começar com o caso de um cara que conseguiu a proeza de passar a perna na galera mais perigosa do século passado. O nome do maluco era Han van Meegeren. É meio difícil falar esse nome aqui. Mas o cara era um pintor holandês e o cara até que mandava bem nos pincéis. Só que os críticos de arte da época viviam esculachando o trabalho do cara. Eles ficavam falando que ele era ultrapassado, ele era sem talento, sem criatividade. E o Han ficou com tanta raiva, mas tanta raiva dessa humilhação, que ele resolveu se vingar do jeito mais genial possível. Ele decidiu falsificar quadros de um dos maiores pintores da história da Holanda, o Johannes Vermeer. Nem conhecia pro nome. Novamente, eu não sei se eu tô falando o nome desses caras certo, tá? Vocês me perdoem. Só que acontece que o cara não era um falsificador comum que pintava qualquer porcaria de qualquer jeito. Não, ele comprava as telas originais Pintura fake. Qual é a pintura fake? O da direita? antigas do século 17, raspava a tinta velha com o maior cuidado do mundo, misturava os pigmentos usando só as fórmulas da época, e ele chegava até a assar os quadros no forno da própria casa pra tinta do quadro rachar e parecer que ela tava desgastada pelo tempo. Ah. Tá, mas a pintura fake tá mais bonita do que a de verdade. Tá não, cara. Tu achou? E assim, o plano do cara era genial. Ele queria vender essas telas falsas e esperar os críticos elogiarem até o céu, dizendo que eram descobertas históricas, e depois revelar a farsa pra fazer todo mundo passar a maior vergonha da vida na frente de todo mundo. A pirataria é verdade, né? A pirataria lá no passado, como era foda. Só que o negócio deu certo até demais. Mas, tipo assim, certo muito, muito mais do que deveria. Ele começou a ganhar rios de dinheiro e o orgulho deu lugar à ganância. Então ele resolveu ficar bem quietinho ali, só lucrando com a burrice dos outros. E aí veio a guerra e os nazistas invadiram a Holanda. E aí o braço direito do bigodinho, um cara nojento chamado Hermann Göring, era totalmente obcecado por colecionar arte roubada de países que eles invadiam. Caralho! E aí o Göring descobriu um suposto quadro inédito do Vermeer e ele comprou essa tela do Han por uma fortuna absurda em barras de ouro Ah, mas ele comprou, ele poderia ter roubado, né? e dinheiro da época. E o Han botou uma dinheirama no bolso, ele trocou essa grana toda por propriedades e ele ficou de boa curtindo a vida. O Vai tomar, né? Ele vai tomar, né? grande problema foi quando a guerra acabou e os aliados venceram. Os soldados encontraram o tesouro escondido do Göring dentro de uma mina de sal e eles viram o quadro valioso lá dentro. Eles rastrearam quem que tinha vendido aquela obra-prima pros inimigos e eles chegaram direto na porta do Han. Aí lascou. O cara foi preso na hora por traição à pátria. E assim, tu precisa entender a gravidade disso aqui. Na época, vender patrimônio... Meu Deus, cara! Ele vendeu uma parada original pros inimigos. Original. Uma parada que ele falsificou. Mas a rapaziada achava que era original. patrimônio cultural do teu país pros opressores, dava pena de morte. O cara ia direto pro paredão. E aí tu imagina o desespero do maluco, ele vendo que ele ia perder a vida dele por causa de uma mentira. E aí, pra ele não virar presunto, o Han abriu o bico no tribunal e ele revelou a verdade mais bizarra de todas. Ele confessou que o quadro não era patrimônio porcaria nenhuma. Ele era uma falsificação barata e que ele mesmo tinha pintado tudo ali na própria cozinha. E, cara, ninguém acreditou no cara. Meu Deus! Cara, o próprio juiz ali, os promotores... É, então... Não tem como acreditar mesmo não, né? É uma verdade que tá, todo mundo já acredita já. O cara vai desmentir pra se safar. É muito fácil ele tá mentindo. Tava achando que o cara tava inventando a história mais ridícula só pra Meu Deus. tentar se livrar da execução. E aí, sabe o que é que o tribunal fez? Eles obrigaram o cara a pintar um quadro idêntico ali na frente dele mesmo, no meio do julgamento. E assim ele fez. Ele fez isso na frente da polícia, do juiz, vigiando cada movimento da mão dele, pra ver se ele não tava blefando. E aí o Han pegou os pincéis, preparou as tintas e fez outra obra-prima perfeita ao vivo na frente de todo mundo. Quando os caras viram aquilo, os especialistas em arte caíram pra trás de tanta vergonha. O Han provou que o cara era um falsificador genial e ele se livrou da acusação de traição à pátria e tomou só 1 ano de prisão por
Muito foda. Fraude e ainda virou um herói nacional na Holanda por ele ter roubado a grana e Caralho. enganado o segundo homem mais poderoso do regime inimigo. Ou seja, o cara que os críticos chamavam Cara, de era ruim foda. acabou sendo aplaudido nas ruas por ele ser o maior golpista de nazismo da história. Que cara muito foda, velho. Agora, tu imagina ter que trabalhar longe de casa e quando chega a hora de pegar o rumo de volta, o teu país simplesmente sumiu do mapa. Foi exatamente isso que aconteceu com um cosmonauta chamado Sergei Krikalev. Em maio de 1991, o Sergei embarcou numa missão espacial de rotina. Ele tava indo rumo à estação Mir. Era Chernobyl, é? E o plano dele era bem simples. O cara ia passar só alguns meses lá em cima, fazendo alguns experimentos científicos no espaço e olhando as estrelas e depois ele ia pegar a nave dele de volta pra casa. Que na época era a gigantesca União Soviética. Mas enquanto o Sergei tava lá flutuando no espaço, o bicho tava pegando aqui embaixo. O bloco soviético começou a desmoronar de uma hora pra outra de um jeito totalmente caótico. Teve tanque de guerra na rua em Moscou, o presidente foi tirado do poder e em dezembro de 1991 a União Soviética simplesmente deixou de existir. Ah, tá. O país implodiu e se dividiu em um monte de nações independentes, isso tudo da noite pro dia. E adivinha só, quem a galera aqui embaixo esqueceu completamente de avisar? O Maluco no espaço. pobre do Sergei que tava lá em cima orbitando a Terra de boa. O maluco ficou literalmente preso no espaço por tempo indeterminado, simplesmente porque o país que tinha o controle da missão e a tecnologia e o dinheiro pra mandar uma nave pra buscar o cara, esse país simplesmente tinha sumido da história. A base de lançamento de foguete ficava num lugar que agora tava pertencendo a outro país totalmente diferente, o Cazaquistão. E a Rússia, que tava tentando se organizar ali no meio daquela bagunça toda, não tinha um único puto pra gastar com a viagem espacial de Meu Deus resgate. do céu. E eles só mandaram uma mensagem pro Sergei dizendo basicamente o seguinte: ó, Se lascou, Dogão, fica aí. mano, segura aí as pontas, come menos comida, porque a gente tá quebrado aqui embaixo, não tem como a gente trazer de volta não. E cara, tu consegue imaginar só o nível Desespero, mano. de loucura na cabeça desse maluco? O cara ficava olhando pela janela da estação espacial e ele via o planeta Terra girando ali embaixo, ele sabia que era a casa dele e ele sabia que a casa dele, a rua dele, a pátria dele já não existia em lugar nenhum do mapa. O cara passou quase um ano inteiro trancado lá em cima, o dobro do tempo que ele tinha sido planejado no contrato, e sofrendo com os efeitos terríveis da falta de gravidade É foda, viu? no corpo. O cara tava comendo comida de tubo vencida e sem saber se um dia ele ia conseguir pisar de volta em chão firme ou então se ele ia só virar uma poeira espacial. Só em março de 1992 que os políticos eles conseguiram se entender e organizar uma missão internacional pra trazer o cara de volta. E aí quando o Sergei finalmente pisou no chão, ele precisou ser carregado por outros soldados porque os músculos dele praticamente estavam fracos, ele mal conseguia ficar em pé. E, cara, o cenário que esse cara encontrou era bizarro. Ele tinha saído da Terra como um cidadão soviético orgulhoso e ele pousou em um mundo totalmente diferente. Tinha outra bandeira hasteada, era outra moeda que tava correndo nas lojas, outro nome de país e o passaporte que ele tinha no bolso já não valia absolutamente nada. Ou seja, o cara virou o último cidadão vivo de um império fantasma que sumiu enquanto ele tava no espaço. Muito paia, né? O próximo caso Eu pensei que ele ia morar tipo em Chernobyl. Aí Chernobyl foi destruída e acabou-se. é do maior espião que já pisou nesse planeta. E o mais engraçado de tudo é que ele conseguiu enganar um exército inteiro, cheio de general profissional, sem precisar nem sair do sofá de casa. O nome do cara era Juan Pujol Garcia. E ele era um espanhol comum que tinha um ódio mortal dos regimes autoritários. E ele resolveu por conta própria que ele queria ajudar os Cara, essa parada tá dizendo que streaming nem profissão. O que é que se enquadra como profissão? Na minha cabeça é um cara que tá lá fazendo algum tipo de serviço e recebe por isso, é profissão, mano. Tá ligado? Pra ser profissão tem que ser ruim? Você não pode gostar? É isso? Tipo, e aí como esse serviço é ruim? Aí é profissão? É nisso que eu penso, cara. aliados a vencer a guerra de qualquer jeito. E ele foi bater na porta da embaixada britânica pra oferecer os serviços dele como espião infiltrado. Só que os ingleses olharam pro cara com aquela cara de arrogância. E Então assaltante é profissão. Não, mas aí o cara tá roubando dos outros, né? Eu tô roubando dos outros? Muito foda. eles falaram o seguinte: sai daqui, maluco, tu não tem experiência nenhuma, vai caçar o que fazer. Só que aí, em vez de desistir e chorar no canto da parede, o Juan teve uma ideia completamente absurda e arriscada. Ele foi até os alemães e fingiu que ele era um fã lunático do regime deles. Ele falou que ele odiava os britânicos e que ele queria espionar a guerra de dentro. E os alemães caíram no papo furado do cara, deram dinheiro e mandaram o maluco direto pra Londres pra criar uma rede secreta. Só Acabar de desaparecer com dinheiro. que o Juan nunca pisou na Inglaterra na vida dele. O maluco viajou pra Lisboa, em Portugal, alugou um quarto
quarto, comprou um monte de mapa turístico antigo e os jornais ingleses da semana. E aí ele arrumou um livro sobre ferrovias da Grã-Bretanha e começou a inventar um monte de relatório detalhado, cheio de mentira. E ele mandava umas cartas codificadas pros chefes alemães, dizendo que ele estava infiltrado no coração de Londres e que ele tinha contratado uma rede gigantesca com 27 subespiões que estavam trabalhando pra ele pela Inglaterra toda. E ele ficava inventando esses personagens aí do nada, tipo um piloto de avião que bebia demais, ou então um funcionário do governo que aceitava suborno. E o melhor de tudo é que ele cobrava o salário de todos esses caras inexistentes dos alemães. E os caras da Alemanha acreditavam. Tanto que eles mandavam rios de dinheiro vivo pra esse cara pagar. E o cara só de boa, cara. Toda essa equipe que só existia na mente dele. E aí, enquanto isso, o serviço secreto britânico, de verdade, interceptou as mensagens secretas dos alemães e percebeu que tinha um espião fantasma que tava espalhando desinformação e deixando os generais inimigos totalmente perdidos na estratégia. E aí os ingleses investigaram a fundo, eles encontraram o Juan escondido lá em Portugal, e eles falaram o seguinte: cara, tu é um gênio completo, vem trabalhar com a gente agora. Ou seja, o cara virou um agente duplo mais... Ele começou a trabalhar pro outro lado. Mais importante do mundo, com o codinome Garbo. E o trabalho desse cara foi tão absurdo que quando os aliados estavam planejando aquele famoso dia D pra invadir a Europa, o Juan convenceu o alto comando alemão de que a invasão de verdade ia acontecer em outro lugar bem longe. Ele falou que ia acontecer lá na região de Paz de la Canais. E aí os alemães confiaram tanto no que o Juan tava falando que eles deixaram divisões inteiras de tanques blindados paradas esperando que o ataque ia acontecer em outro lugar. E eles deixaram essas tropas... O cara ficou com raiva do Vani. Ó, mas diga-se de passagem, eu tô aqui no meu horário aqui de sempre aqui, ó. Por semanas, facilitando a vitória dos aliados. E o pior de tudo é que os alemães nunca desconfiaram do cara. Ele terminou a guerra recebendo a medalha de membro do Império Britânico e, ao mesmo tempo, a Cruz de Ferro da Alemanha, que era a maior honraria que os caras tinham. Ou seja, o cara ganhou a medalha dos dois lados, sendo que um dos lados ele destruiu usando só uns guias de turístico e muita cara de pau. Agora, e se eu te falar que o cara mais sortudo de todos os tempos era um completo idiota que ficou milionário, tudo porque os inimigos dele tentaram destruir a vida dele de todas as formas possíveis? Pois é, essa é a história real de Timothy Dexter, um cara que viveu lá nos Estados Unidos no século XVIII. O Dexter não tinha nenhum estudo, ele era meio pancada da cabeça, ele falava tudo errado. Blá, 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 blá. Só que por acaso o cara deu uma sorte absurda na vida só porque ele conseguiu juntar uma boa grana. E aí os empresários ricos e instruídos da cidade tinham um modo... Não, é os exames é o psicotécnico, exame dessas coisas do corpo e tal. mortal do cara, né? Porque eles achavam que ele era um ignorante arrogante e que não merecia o sucesso financeiro que ele tinha. É óbvio, né? O cara é burro pra caralho, é triste. Aí vem, pá. Eu já falei, né? Minha mulher trabalha no banco, ela atende as pessoas que têm muito dinheiro. Mas aí... é bizarro como é que essas pessoas têm tanto dinheiro, meu irmão. E aí, Tem uns problemas, as pessoas têm um problema besta, você fica, meu Deus do céu. Tem uns que liga porque caíram em golpe. Aí, como foi que tu tomou golpe? Não, alguém ligou pra mim e pediu pra eu passar o número do cartão e a senha. E você fica, caralho. E tu passou, bicho? Não, falaram que era algum agente do banco, não sei o quê, não sei o quê. Eu fico, mano, não é possível, bicho. essa galera da elite resolveu se juntar pra dar uns conselhos de negócio completamente absurdos. Eles falavam as coisas bem idiotas pro Dexter. Tudo com o único objetivo maldoso de fazer o cara investir todo o dinheiro dele errado e falir de forma humilhante pra todo mundo rir da cara dele. E aí primeiro eles disseram pra ele comprar milhares de panelas de aquecer cama, que eram uns objetos bem pesados de metal que eram usados pra botar carvão quente dentro e passar os lençóis pra aguentar um inverno rigoroso na Europa. E eles falaram pra ele mandar todo de navio pra ser vendido lá nas ilhas do Caribe. Ah, já vi sobre esses casos. Cara, para só pra pensar no seguinte. A rapaziada achou que era loucura, né? Porque lá é quente, não ia precisar. O Caribe é uma região infernal o ano inteiro. O pessoal lá vive de bermuda, sem camisa. Ninguém precisa de um aquecedor de cama naquele lugar. E aí o Dexter, com a inocência burra dele, comprou o estoque inteiro e mandou de navio pra lá. E aí os rivais dele, que estavam já preparando uma festa com champanhe pra rir da falência do cara. Só que, cara, aconteceu o completo oposto. Quando o navio cheio de panela chegou lá no Caribe, os donos das grandes fazendas de cana-de-açúcar olharam pra aquelas panelas compridas, cheias de furo, e eles perceberam que
elas eram perfeitas para serem usadas como escumadeiras gigantes e moldes ideais na fabricação de melaço. Os caras compraram o estoque inteiro do Dexter por um preço muito mais alto do que ele tinha pago na compra. Ou seja, o cara lucrou uma fortuna absurda. Não, esse maluco, ele é doente, mano. Realmente é o maior sortudo de todos os tempos. Eu tava recebendo uma ligação do valor gasto em compras da Shopee e sempre que eu já no banco meu cartão tava sendo clonado. Cara, eu deixo meu limite no zero na Nubank. Porque já clonaram meu cartão uma vez. Aí não passaram nenhuma compra porque eu não tinha limite. Eu já tinha gastado todo o meu dinheiro. Era no tempo que minha Nubank era R$200 de limite. Aí hoje em dia eu deixo meu limite no zero e, eita, eu vou comprar tal coisa no cartão. Aí eu aumento meu limite, pago e depois zero de novo meu limite. E eu boto só o limite só daqui, eita, R$200, limite R$200, aqui ó, eu passo, e desligo de novo. Aí não dá perigo não. Absurda por causa de um erro. E aí, vendo isso, os rivais dele ficaram espumando de raiva e eles decidiram armar outro golpe estúpido. Eles falaram pra ele mandar toneladas de carvão mineral. Cara, eu acho que essa lore é mentira, cara. Pra cidade de Newcastle. É muita... Como é que esse cara teve chance de fracassar desse de vez e sempre deu certo? Na Inglaterra. O grande Acaba ficou milionário na cagada. O grande detalhe é que eles sabiam que Newcastle era simplesmente a maior produtora de carvão do mundo inteiro. Ou seja, era literalmente a mesma coisa de tu tentar vender gelo pra um esquimó no Alasca, ou então vender areia no meio do deserto do Saara. E aí o Dexter foi lá, acreditou de novo nos caras e mandou o navio dele carregado de carvão. E mais uma vez, aconteceu exatamente o oposto do que eles tinham planejado. Na mesma semana que o navio dele atracou lá no porto da Inglaterra, os mineradores de Newcastle tinham entrado numa greve geral e a cidade inteira ficou sem nenhuma produção interna de carvão pro inverno. Mais uma vez, o Dexter vendeu todo o estoque dele em poucas horas a preço de ouro pra uma população desesperada. Toda vez que os caras tentavam meter um golpe no cara, ele ficava mais rico do que nunca. Cara, teve outra ocasião que esse cara chegou a comprar quilos de ossos de baleia quando o mercado tava na pior e ninguém queria aquela porcaria. E logo depois a moda das saias femininas com aquela armação de baleia estourou no mundo todo. E isso fez com que o cara tivesse ali o monopólio do negócio e ditasse o preço do mercado. Eu acho que a grande moral dessa história é que tu não precisa ter preparo nenhum, tu só precisa ter sorte mesmo. Agora, passando pro próximo caso, tu já deve ter visto muito exército perder batalha por causa de uma tática errada, ou então por falta de munição, ou então terreno ruim. Mas tu já viu um exército perder uma guerra inteira contra ele mesmo, sem o inimigo sequer aparecer no campo? Pois é, isso aconteceu de verdade em 1788, na batalha que ficou conhecida como Batalha de Caransebe's. Oxi! O exército da Áustria estava em marcha pesada, com cerca de 100 mil soldados armados até os dentes e pronto para enfrentar o Império Otomano que estava avançando. E aí, uma noite, uma unidade de cavalaria foi enviada na frente da marcha para patrulhar o território e ver se eles achavam algum sinal inimigo na escuridão. Os caras vão trocar tiro contra eles mesmo. E os caras cruzaram o rio e não encontraram nenhum soldado otomano. Mas eles encontraram um grupo de mercadores locais que tava vendendo uns barris cheios de bebida alcoólica, que era artesanal e super forte. E aí os cavaleiros, que não eram bobo nem nada, compraram todos os barris dos caras e começaram a beber ali mesmo ao redor da fogueira. Que é aquela coisa, né? Porra, guerra, tá ligado? Os caras tentaram relaxar um pouquinho, tirar aquele estresse. E aí, um tempo depois, a unidade de infantaria, que era a galera que vai a pé carregando... Vão tomar mano, vão se encontrar, mas vão trocar tiro, bicho. Uma mochila pesada, cruzou o mesmo rio e viu os caras da cavalaria ali fazendo a maior festa e rindo e bebendo. E aí os soldados que estavam a pé falaram o seguinte: pô, velho, divide essa bebida aí com a gente. Pô, o caminho foi longo, a gente tá cansado pra caramba. E a cavalaria, completamente alterada pelo álcool da cabeça, se recusou a dividir a bebida e fez uma barreira ao redor dos barris. E aí começou um empurra-empurra generalizado, a discussão foi ficando cada vez mais feia e violenta. E no meio do bate-boca generalizado, no escuro total de noite, um soldado perdeu completamente a paciência e disparou um único tiro pro alto só pra assustar. Pronto, só foi aquilo que o cara fez. Mas foi a faísca que tava precisando pro maior desastre militar de todos os tempos. No meio da escuridão e da confusão mental ali da bebida, alguém da infantaria entrou em pânico total com o barulho do tiro e gritou com toda a força do pulmão. Não era a mesma roupa. Ai, que tal, velho, que a gente tava bebo. Que os turcos... Eles sabiam que eles eram aliados, eles sabiam. É que eles realmente começaram a brigar entre eles. Estavam ali. Tipo, ele tava achando que os inimigos otomanos tinham chegado de surpresa e atacado o acampamento deles por trás. E a galera da cavalaria se assustou com o grito, subiu desesperada nos cavalos, imagina só, naquele breu, e eles começaram a correr de volta na direção do corpo principal do exército pra tentar se salvar. Os soldados da infantaria que estavam mais pra trás, vendo aquele monte de cavalo correndo na direção deles, levantando poeira no escuro, eles acharam que era a carga real. Era o inimigo. Da cavalaria inimiga, que tava atacando, e começaram a dar tiro pra tudo que era
Meu Deus do céu. pra lado pra derrubar os cavaleiros. E, cara, virou uma bola de neve que não podia ser parada mais. E aí o exército austríaco, que era gigante, formado por pessoas que era de vários países diferentes, que falavam línguas totalmente distintas, quando os oficiais da alta patente acordaram no susto, eles tentaram gritar Halt, Halt, que significa pare em alemão. E aí os soldados de outras regiões que não entendiam a língua, achavam que os caras estavam gritando Alá, Alá, que era o famoso grito de guerra dos soldados otomanos. E aí pronto, o desespero foi total. A mente de todo mundo derreteu. Era soldado metendo tiro em soldado com a mesma farda, era infantaria contra cavalaria da mesma terra. Cara, era um massacre completo no escuro. O Cara, isso é verdade, mano. Que porra é essa? comandante supremo do exército acordou assustado com o barulho dos milhares de tiros e ele achou que o acampamento dele inteiro estava sendo invadido por uma força inimiga gigantesca e ele deu a ordem fatal para a artilharia pesada bombardear o próprio local com tudo. Os canhões começaram a estourar o acampamento de cima a baixo, matando milhares de austríacos que estavam só correndo em pânico. E aí no meio daquele tiroteio generalizado, o exército inteiro bateu em retirada e correndo de desespero de um inimigo invisível, que só existia tudo por causa do medo dos caras. 2 dias depois, o exército do Império Otomano chegou de verdade marchando ali no local da batalha e esperando um combate sangrento contra 100 mil homens. Só que, cara, quando os caras chegaram lá, eles só encontraram um campo completamente destruído, com mais de 10 mil soldados austríacos caídos no chão ali por causa de fogo amigo. E aí tava cheio de armas valiosas ali, abandonada na lama, e absolutamente ninguém pra defender a cidade. Os otomanos tomaram o lugar inteiro sem precisar gastar uma única bala do estoque deles. Eu acho que esse aqui é um dos casos mais vergonhosos da história militar, porque tudo Meu por burrice, Deus. cara. Eu nunca tinha visto nada parecido Eu nunca ouvi essa história. com isso. Que porra é essa? Mas agora a gente vai passar pro próximo caso. O nome desse maluco aqui é Bill Morgan. O cara era um caminhoneiro australiano que, em 1999, ele passou pelo pior e pelo melhor momento da vida dele em questão de pouquíssimos dias. O Bill tava trabalhando normal numa estrada quando ele sofreu um acidente de caminhão terrível que destruiu a cabine do veículo. Ele sobreviveu milagrosamente, só que quando ele chegou no hospital pra tratar dos ferimentos dele, os médicos deram um remédio de rotina pra ele que acabou causando uma reação alérgica violenta no corpo do cara, e o coração do maluco parou de bater na hora em cima da maca. Ou seja, o cara ficou clinicamente morto por longos e assustadores 14 minutos, enquanto a equipe tava tentando reanimar o corpo dele. E aí os médicos tentaram de tudo, eles deram um choque, eles fizeram massagem cardíaca, até que eles conseguiram fazer o coração do cara voltar a bater. Só que como o cérebro do cara tinha ficado muito tempo sem receber oxigênio, né, por causa da parada, o Bill acabou entrando em coma profundo, e a única coisa que segurava a vida dele eram os aparelhos. E aí os especialistas em cérebro foram tentar conversar com a família dele, e eles deram a pior notícia possível, dizendo que a situação do cara era totalmente irreversível, e que se por algum milagre ele acordasse algum dia, ele ia ter que viver só como um vegetal na cama, e que a melhor coisa Era melhor desligar os aparelhos. que se dava pra fazer ali era desligar a máquina e parar o sofrimento de todo mundo. A família do cara, com muita fé, pediu pra esperar só mais um pouquinho, né? Eles queriam só pensar direito antes de tomar a decisão final, e do nada, depois de 12 dias de coma absoluto, o Bill Morgan simplesmente abriu os olhos dele, bocejou na cama e acordou conversando totalmente normal, sem nenhuma sequela na cabeça. Oxi! Os médicos não conseguiram explicar como que aquilo ali era possível. Tipo, o cara ressuscitou Não, com certeza foi algum erro médico, então, pô. de verdade contra todos os laudos. E é aqui que vem a melhor parte da história desse cara. Pra comemorar que ele tava respirando e que ele tinha Mano, ele vai morrer, cara. ganhado uma segunda Cara, ele vai morrer, mano. Caralho, que maluco, filha de uma puta, mano. chance no destino, ele passou numa banquinha de jornal, Tá, ele vai virar milionário. comprou uma raspadinha barata de $1 e começou a raspar o bilhete com a unha. Meu amigo, o cara ganhou um carro 0 km na hora, ali no balcão mesmo. Menos, eu achei que ia morrer. E aí, claro que uma história bizarra como essa, né, de um caminhoneiro que ficou morto por 14 minutos, saiu do coma sem nenhuma sequela e ainda ganhou um carro novo no mesmo dia, chamou a atenção de uma emissora de TV local ali da Austrália. E eles mandaram uma equipe de reportagem completa com câmera, com microfone Ele vai morrer ainda, mano. Ele vai morrer ainda. Não, tome. pra fazer uma matéria especial ali com o Bill na rua mesmo. E o repórter teve a ideia de fazer uma cena pro vídeo, né, que o Bill ia reencenar o momento exato Ele vai ganhar de novo. da sorte dele, pra ilustrar ali no meio da matéria. E ele pediu pro Billy entrar na mesma loja da banca, comprar outra raspadinha e raspar na frente da lente da câmera pro público de casa pegar como que ele tinha sido a reação dele, né? E aí o Bill foi lá, pegou um bilhete na frente da câmera, começou a raspar o quadrado cinza pra
pra fazer o take pro jornal. E de repente o cara travou completamente o corpo. Ele ganhou de novo. Deu pra ver que ele tinha visto alguma coisa ali. Ele começou a tremer as mãos, ele olhou direto pro repórter com os olhos arregalados e ele soltou a frase mais inacreditável da história ao vivo. I'll win again. I just won 250,000. I'm not joking. O maluco simplesmente ganhou o prêmio máximo acumulado na loteria ao vivo na frente do país inteiro, enquanto ele tava fingindo que ele tava só demonstrando a sorte dele antiga. E a equipe da gravação achou que era zoeira dele, né? Só que quando os caras foram olhar o papel, o prêmio era real, era legítimo. Ou seja, o cara quase morreu, ele escapou de virar um vegetal e ganhou 2 vezes na loteria. Não tem como ser mais sortudo do que isso. E no próximo caso, agora a gente vai falar de medicina antiga, que na maioria das vezes parecia muito mais um filme de terror Medicina é o caralho. do que de ciência de verdade. Que é o seguinte, lá no século XIX, fazer qualquer tipo de cirurgia no corpo era praticamente uma roleta russa, porque não tinha anestesia eficiente que funcionasse direito. Fora que a galera no hospital também não entendia absolutamente nada sobre higiene ou sobre infecção por bactérias ou Isso é bizarro. germes. E aí, nessa Nada era esterilizado, nada. época de doideira, o cirurgião mais famoso e mais requisitado de Londres, que era um cara chamado Dr. Robert Linston, ele era conhecido por todo mundo como a lâmina mais rápida da cidade. Ah, tá. E aí, eu acho que eu tô ligado que... Eu não conheço nem pelo nome, não, mas eu tô achando que é. É a parada lá do... A taxa de mortalidade mais alta do mundo, que era 200%, é 300%. E o lema do O cara fez uma cirurgia e matou 2 pessoas ao mesmo tempo. cara era o mesmo do Relâmpago Marquinhos. Eu sou a velocidade. Na cabeça desse cara, quanto mais rápido tu cortasse o membro que tava estragado no paciente, menos tempo a pessoa ia passar berrando de dor e menor era a chance dela entrar em choque de dor e perder alguns sentidos. E o Linston era tão absurdamente rápido que o cara só conseguia amputar uma perna inteira de um homem em menos de 3 minutos É, demorado, mano. usando uma faca gigante. E Ah, pô, 3 minutos. os estudantes de medicina que ficavam assistindo aquelas cirurgias que ficavam lotadas ali ao redor, só pra ver o cara trabalhar correndo contra o tempo, e eles ficavam cronometrando os segundos do relógio de bolso como se fosse uma corrida de cavalo. Só que um dia, essa obsessão maluca por velocidade cobrou o preço mais bizarro e mais trágico de Eu tô achando que esse caso mesmo. toda a história de medicina mundial. O Dr. Linston tava ali no meio de um anfiteatro lotado com os alunos observando ele fazer uma amputação de uma perna que parecia ser uma coisa normal de rotina, e ele pediu pro público É engraçado que a guilhotina não se via pra isso, né? preparar os relógios para marcar o tempo. Ele pegou a lâmina mais afiada dele e começou o procedimento no pique total, correndo contra o relógio. Na hora de descer a faca com tudo para cortar a carne e o osso do paciente, o cara tava com a adrenalina tão forte que ele se empolgou num ritmo frenético e ele não percebeu onde que tava a mão do próprio assistente dele de palco. O assistente Aí ele cortou a mão da assistente. dele tava segurando firme a coxa do paciente pra ele não mexer de dor, e o Linston simplesmente passou a lâmina com tanta velocidade que amputou a perna do paciente e no mesmo movimento contínuo da faca, ele decepou 2 dedos da mão do próprio assistente que tava Faca afiada da peste. no caminho. E tu acha que a desgraça acabou por aí? Negativo. Ainda vai piorar muito a situação. Quando ele puxou a faca enorme ensanguentada pra trás com tudo pra finalizar o corte, a ponta da lâmina passou de raspão e rasgou de cima pra baixo o casaco de um senhor de idade que tava assistindo a cirurgia bem de perto. Ele Caralho, era tudo em cima do porra, é? tava ali na primeira fila do teatro, e aí o idoso olhou pro sangue espirrando, e ele sentiu um puxão forte na própria roupa, e ele achou na cabeça dele que a faca tinha entrado na barriga dele, e que ele tava sendo rasgado ao meio pelo médico. O susto psicológico que esse cara tomou foi tão violento, tão brutal, que o pobre do cara só teve um ataque cardíaco fulminante, e ele morreu ali mesmo. E aí o caos completo tomou conta do lugar, e um monte de gente começou a Double kill, caralho. Triple kill. gritar e começou uma correria infinita, e a cirurgia terminou do jeito que dava. A perna foi jogada pra fora, tanto o paciente quanto o assistente receberam uns curativos nos cotocos, só que tem um probleminha. Como eu já falei antes, eles não lavavam as ferramentas naquela época, não tinha esse lance de higienizar, e aí adivinha só o que aconteceu? 2 dias depois da operação, tanto o paciente que perdeu a perna, quanto o jovem assistente que perdeu os dedos, pegaram uma infecção generalizada terrível por causa da faca suja de sangue, e eles também foram dessa pra melhor. No final das contas, essa operação bizarra aqui entrou pro livro oficial da história da ciência como a única cirurgia documentada no planeta com uma taxa inacreditável de 300% de mortalidade. Eu nem sabia que isso era possível, mas tá aí, eu acho que vocês também não. Mas o que vocês acharam dessas Cara, histórias? é bizarro Qual desses isso, relatos aqui foi o pior de todos pra vocês? Deixa o teu comentário Cara, aí canal embaixo. bom, Não né? esquece de largar o dedo Canal com bom, força aí canal no bom. like se tu curtiu esse conteúdo. Se inscreve no canal também, senão vocês vão acabar perdendo os próximos vídeos bizarros que eu trago. E é
é isso, eu vou ficando por aqui. Foi fiquem muito seguros. bom, cara. Gostei. 4. Foi 3, cara! Ei, mano, deixa de ser maldito, boy. Ave Maria. Eu falei nesse instante, tinha sido 3, mas desse é teimoso, cara.